o que eu pretendo aqui nesta noite é dar início com vocês no estudo sobre a divisão do livro do Apocalipse, tá certo? Há duas maneiras de se ler o livro, tá? Há duas maneiras comuns na leitura deste livro. Tem gente que compreende que o livro ele está como sequencial, em ordem cronológica. Então, do primeiro capítulo ali vai apresentar Jesus glorificado, as igrejas, tá? E depois começam-se as profecias. Então, há pessoas que compreendem que dessas profecias até o último capítulo, isso daí estaria sequencial. Os acontecimentos estariam em ordem cronológica, tá certo? Então, eles vão ter seus argumentos para defender isso. No entanto, essa não é a visão da teologia reformada. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é o entendimento de que o livro do Apocalipse, ele está apresentado em sessões. O William Hendrickson, ele apresenta aqui 7 sessões do livro do Apocalipse. 7 sessões. O que seria isso? São repetições. Então, de um capítulo a tal capítulo, tem um assunto, é a primeira sessão. Depois, a segunda sessão, vai de um determinado capítulo até o outro capítulo. E o que acontece? Ele é a recapitulação da sessão anterior. E eu vou mostrar isso daí para vocês aqui no estudo de hoje. É claro que talvez a gente não consiga falar das 7 sessões, mas aí, se não der tempo, eu continuo no próximo estudo, tá bom? Então, eu vou caminhando com vocês e em algumas das sessões eu vou convidando vocês para acompanhar comigo no texto bíblico. Como eu já disse na introdução, o livro do Apocalipse não deve ser lido como um relato cronológico, linear e contínuo. Antes apresenta uma estrutura teológica cíclica, né? São em ciclos. Eu já comentei na introdução aqui no início com vocês. O livro, então, dentro dessas 7 sessões paralelas, correm lado a lado. Cada uma dessas sessões descreve o mesmo período histórico. O intervalo... Entendi. Entendi. Obrigado. O intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda em glória. Desse modo, a igreja peregrina em um mundo hostil. E o mundo hostil são retratados repetidamente, ora com ênfase no conflito espiritual, ora no juízo divino, ora na preservação dos santos. O que eu quero que vocês estejam bastante atentos nos detalhes entre uma sessão e outra. Então, uma sessão vai trazer algumas informações. Na outra sessão, ela vai tratar do mesmo assunto, só que com outros detalhes. Isto é, trazendo mais informações. E aí, no final da sessão, eu vou compartilhar com vocês o porquê entendemos que ali está acontecendo uma repetição e não uma sequência como a grande maioria dos crentes aí acreditam, tá? Deixa eu falar aqui, repetir algo que é importante aqui para este estudo. A maioria dos crentes é contrário, a maioria dos cristãos evangélicos são contrários ao estudo que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Por quê? A igreja presbiteriana entende que a questão do milênio, ele já está acontecendo. O milênio, ele é simbólico. Ele é simbólico, tá certo? É um período de tempo em que a grande discussão, né, é dizer que como que pode a igreja estar passando pelo milênio, sendo que o diabo não está preso, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes, tá certo? Quando diz lá que Satanás foi preso, foi acorrentado, né? E então as pessoas falam, nossa, então como que algumas pessoas usam até assim de ironia, nossa, o diabo então ele está no regime semiaberto? Não. Há um texto em que Jesus vai curar, libertar uma mulher de um espírito maligno, e o próprio Jesus, usando o mesmo verbo lá do Apocalipse, ele diz: essa mulher também não poderia ser liberta
de Satanás, sendo que Satanás estava mantendo ela presa. Ora, a mulher não estava encarcerada, fechada numa cela. Ela estava livre, andando para todos os lugares. Mas qual que é o sentido de estar presa? Ela estava limitada nas suas ações. Os irmãos estão compreendendo? Então, nós entendemos o milênio, a prisão do diabo, ele estando limitado. Eu vou falar isso quando chegar o momento certo, tá? Mas por que a maioria das pessoas não são a favor do ensino nosso, né? Da teologia reformada? Porque é o seguinte, na teologia reformada nós defendemos que a igreja, ela passará pela grande tribulação, é por causa desse pequeno ponto. Então, os irmãos vão se recordar do que nós falamos lá do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e alguns pontos do capítulo 25. O que Jesus mostra lá no seu sermão escatológico? Grande tribulação, a tribulação, princípio das dores, depois a grande tribulação e a sua volta. Então não tem reconstrução do templo, não tem Jesus Cristo vindo em secreto em duas fases, não mostra isso no sermão de Jesus. Paulo também não fala de duas vindas, uma vinda secreta. As pessoas interpretam de uma maneira, não, podemos dizer assim, de uma maneira que nós entendemos equivocada, quando Paulo diz, né, sobre arrebatamento. Olha, arrebatamento, então o povo vai embora, será arrebatado, e os que não estavam preparados ficarão aqui. Olha, tem um grande problema nessa interpretação. Quem convence o homem do pecado? Não é o Espírito Santo? Então, olha para vocês verem a incoerência deste ensino, do pessoal aí, do pessoal lá fora. Quando Jesus vier, ele arrebatará os crentes que estão preparados e os outros ficarão. Os que não estavam preparados, e o pessoal aí vai ficar para os 7 anos da tribulação e grande tribulação. E nesse tempo, o Espírito Santo vai sair junto com a igreja. Não faz sentido. Se é o Espírito Santo que convence, que regenera, que traz o novo nascimento, como que essas pessoas serão ressuscitadas espiritualmente? Então, o assunto não tem coerência. Essa teologia não tem coerência. E outro detalhe, irmãos, algumas pessoas dizem, não, jamais Deus irá permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Pelo amor de Deus. O que aconteceu nos 3 primeiros séculos da igreja? Nos 4 primeiros séculos da igreja? A perseguição que os discípulos passaram, as perseguições que a igreja primitiva, a igreja cristã sofreu, é só olhar lá na história. Quantos crentes morreram nas bocas dos leões e o pessoal aplaudindo, vendo tudo aquilo. Crianças sendo mortas, mulheres sendo mortas, idosos sendo mortos, uma perseguição terrível. Então, assim, a grande maioria que eu falo para vocês, né, que defende esse ponto de vista, porque ninguém quer passar pela tribulação. Ninguém vai querer. Eu não gostaria de passar por um sofrimento terrível desse. Só que é o seguinte, nós precisamos ser fiéis àquilo que o texto bíblico está dizendo de fato, e não arrumar meios, argumentos, para tentar aliviar para a igreja, tá bom? Então, no decorrer aí deste estudo, nós iremos verificar esses pontos, esses assuntos, tá? À medida que o livro avança, as visões tornam-se mais vívidas, o contraste entre o reino de Deus e os poderes do mal mais nítido, e a descrição do juízo final, ela fica mais evidente, ela fica mais clara. Então, em cada ciclo, o leitor é conduzido até a cena do fim, na qual a vitória definitiva de Cristo, o juízo dos ímpios e a salvação plena da igreja são apresentados, tá? Então, vamos lá, primeira sessão, vai do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vai falar do quê? Sobre os candeeiros, os 7 candeeiros.
Então, o que nós contemplamos aqui no... O que nós contemplamos aqui no primeiro capítulo? Nós vemos aqui a apresentação, né, o livro sendo apresentado, a revelação de Jesus Cristo, no versículo 2. E nesses capítulos são apresentados o quê? Jesus glorificado. Jesus ali, ele é contemplado pelo apóstolo João. E quando nós formos estudar os capítulos do livro, tá? Hoje e no próximo domingo eu vou fazer um estudo panorâmico. A gente vai olhar por cima do livro, essas divisões, para conseguir compreender um pouquinho. A proposta minha depois é nós estudarmos não somente os capítulos, todos os capítulos do livro do Apocalipse, mas estudar todas as suas perícopes, todas as suas, os seus assuntos. O que é uma perícope? É um assunto, ele tem um início, ele tem um final, um encerramento. Então, um capítulo pode ter 2 perícopes, pode ter 2 assuntos. Então, eu quero estudar assunto por assunto e ver qual que é a interpretação mais coerente para aí a gente fazer uma aplicação para a nossa vida. Tá certo? Então eu quero fazer isso com vocês. Hoje a gente vai olhar somente por cima. A gente vê então Jesus glorificado. Nós vemos depois do capítulo 2, o livro fazendo referências às igrejas lá da época. Então são 7 igrejas. Os irmãos já vão perceber que existe uma simbologia muito grande com a questão dos números, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, tudo isso, o número 7 na cultura judaica, ele traz o entendimento de plenitude, tá certo? Ele traz esse entendimento. E vai até ali o capítulo 3 dessa primeira sessão, falando das igrejas. O que Jesus fala sobre essas igrejas, tá? Ele apresenta aqui as igrejas visíveis e o fato de Cristo andar no meio dessas igrejas e revelar que esse candeeiro estava, né, no seu domínio, ele mostra então a sua autoridade entre as igrejas. Ora, existiam somente 7 igrejas na época? Não, mas aquelas igrejas estavam representando a totalidade da igreja de Cristo, e cada igreja com um problema. Cada igreja com um problema, com uma situação. E Jesus, o que ele faz ali? Ao anjo da igreja, né? Então a mensagem, a carta sendo escrita, e ele diz, ele apresenta a situação daquelas igrejas. Tenho a favor de você, que você fez isso, porém tenho contra você. Aí é revelada os problemas daquela igreja. E aí a sua advertência, a sua exortação. Irmãos, e é claro que isso daqui já traz uma grande aplicação para nós, né? Uma grande lição para nós. Se nós entendemos que nós interpretamos aí o Antigo e Novo Testamento como progressivo, aí nas revelações dos acontecimentos, a gente olha tudo que foi apontado naquelas 7 igrejas. É claro que esses problemas, eles acontecem nos dias de hoje, tá? E qual que é a lição, qual que é a aplicação para nós? Olhar para aquilo que Jesus, as advertências que Jesus disse contra aquelas igrejas. Irmãos, leiam, um desafio para vocês. Leiam sobre as 7 cartas, essa primeira sessão aqui, leiam ela essa semana ou na outra. Aí quando nós formos fazer aqui a abordagem, para vocês terem assim uma noção do que Jesus estava falando para João a respeito daquelas igrejas, não é? Isso aí é muito interessante, é muito importante para nós, por quê? Para nós reconhecermos aquilo que precisamos melhorar. O que mostra nessa primeira sessão? Que Jesus tem o domínio. Se ele tem o domínio, a sua igreja está nos seus cuidados. E da mesma maneira que Cristo venceu, a sua igreja também vence sempre.
Não pense, irmãos, não pense que tribulações é derrota da igreja. Não pense que quando vocês verem cristãos sendo mortos em diversos lugares deste mundo, cristãos sendo perseguidos, sendo defamados, meu Deus, a igreja está perdendo. Não, é pelo contrário, a igreja está triunfando. Como que pode ser isso? Porque esses crentes estão morrendo glorificando o nome de Cristo, eles não estão negando o nome de Jesus. Eles não negam o nome de Cristo. Pelo contrário, eles adoram o nome do Senhor, eles glorificam ao Senhor. Você sabe por quê? Ao glorificar o Senhor, eles estão mostrando, testemunhando para o mundo que não há razões, apesar de toda tribulação e sofrimento, não há razões para abandonar a Cristo, para deixar a Jesus. Tá certo? Cristo é apresentado como aquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre, sendo descrito como a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Capítulo 1 e o versículo 5. A referência à segunda vinda aparece no versículo 7, onde se anuncia que ele virá com as nuvens e será visto por todos. Contudo, não há ainda nessa primeira sessão uma descrição detalhada do juízo final. O propósito dessa sessão não é fundamentar pastoralmente a igreja na certeza de que Cristo, o Cristo exaltado, reina agora, tem o seu domínio agora. Tá? E os crentes, então, são conduzidos a reconhecer essa autoridade do nosso Senhor, o reino dele estando acontecendo. Tá? A segunda sessão, capítulo 4 até o capítulo 7, onde fala dos 7 selos. Nesta segunda sessão do livro, o Cordeiro é apresentado como o único digno de abrir o livro selado, isto é, de governar e executar o plano soberano de Deus para a história. Em Apocalipse 5, versículo 5, ouvimos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o que Jesus está mostrando para João, o que Jesus mostrou para ele? Qual que é a revelação aqui? A igreja estava sob o domínio do Império Romano, a igreja estava sofrendo muito, estava sofrendo grandes perseguições, e qual é a mensagem que aqueles cristãos precisavam ouvir? Uma palavra de conforto. Correto? Aquelas pessoas que estavam sofrendo naquela época precisavam de uma palavra de conforto. Sabe o que chama atenção? Que em nenhum momento Jesus, nas revelações aqui, ameaçou, ele teve como interesse tirar aqueles crentes daquela tormenta. Não, mas ajudar aqueles crentes a enfrentar tudo aquilo que eles estavam vivendo. Este foi o propósito. É por isso que o livro do Apocalipse, ele não é um livro para deixar os crentes assustados. Pelo contrário, é um livro que mostra a vitória de Cristo e a vitória da igreja. O reino de Cristo vencendo, a igreja vencendo, sob o seu domínio. É isso que o livro vai apresentar para nós. Esse domínio está fundamentado em sua obra redentora. O Cristo exaltado é visto como aquele que morreu. Versículo 6 do capítulo 5. Vindo no meio do trono, um cordeiro como tendo sido morto. A morte de Cristo não é derrota, mas o meio pelo qual ele conquista a autoridade para conduzir a história até o seu fim determinado. Os irmãos vão perceber que conforme as revelações vão acontecendo, o apóstolo João vai recebendo essas revelações, vai ficando claro aquilo que Jesus enfrentou, aquilo que ele viveu, a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, Jesus
ele se revela para João, como que ele é apresentado ali? Com máxima autoridade, não é? Olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. A visão ali é do Cristo glorificado. Então não é daquele Cristo que muita gente estava olhando para ele na cruz, machucado, ensanguentado, e as pessoas balançando a cabeça, dizendo: olha, pensávamos que esse aí era o escolhido de Deus. Não, Jesus mostra para João: escreve tudo isso daí, tudo que você está vendo, para mostrar para a minha igreja que eu tenho poder, E o livro, capítulo a capítulo, ele vai progredindo, ele vai trazendo as informações, confirmando essa autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A sessão se encerra com uma clara cena da vinda e do juízo final. Vamos abrir lá Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Apocalipse 6, os irmãos vão se recordar que aqui o capítulo 6, nos primeiros versículos, vai falar da abertura dos selos, o Cordeiro, Cristo, abrindo os selos, e aí os cavaleiros, né, que são aqui revelados, que são apresentados. Então, o versículo 2, o cavalo branco, o capítulo 4, o cavalo vermelho, dado poder a ele, autoridade para tirar a paz da terra. O terceiro selo, o cavalo preto, com uma balança na mão, trazendo informações, a referência, né, sobre a fome, porque no versículo 6, lá no final, vai dizer assim: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Nós citamos isso aqui no estudo anterior. E o quarto selo, o cavaleiro amarelo, sendo este chamado morte, né? Então, o que Jesus estava mostrando, revelando aqui? A sequência das lutas, das tribulações que a sua igreja estava enfrentando. E é claro que não somente naquele momento, mas por todo esse período da igreja. O versículo 16 vai dizer assim, que a referência é ao sexto selo. Vamos ler desde o versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O que os irmãos interpretam aqui destes versículos? O que os irmãos compreendem aqui da leitura desses versículos? Está falando do juízo final. Já aqui, nessa sessão, está trazendo referências do juízo final. É claro que isso daqui vai acontecer nos detalhes, não sabemos. Tá certo? Por quê? Quando Jesus Cristo vier aparecer para buscar a sua igreja, o que acontecerá conforme nós estudamos anteriormente? A sua vinda, o seu aparecimento será como um relâmpago, não é? Muito rápido. Os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e haverá o quê? A separação. Aqueles que serão julgados e condenados, como que aqueles que também se apresentarão diante do Senhor e receberão as suas recompensas por todo o trabalho feito no reino. Tá certo? Agora aqui, eu falei para vocês que vai acontecer em todos os detalhes. A gente tem uma informação aqui
de pedindo, né, as pessoas da época, os grandes, clamando para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Isso aqui, irmãos, pode ser entendido como o desespero deles diante da ira do Senhor. Porque o que o versículo está mostrando? O que o versículo diz aqui para nós? O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Os irmãos vão ver lá na carta de Pedro, ele trazendo algumas informações semelhantes ao que João escreve aqui. Tá bom? Tranquilo, irmãos? Até aqui? Tá dando para compreender? Se tiver, assim, se não tiver claro o entendimento, os irmãos podem apresentar os seus argumentos. Em contraste, o capítulo 7, o versículo 9 até o 17, descreve a bem-aventurança dos remidos. Eles aparecem como uma grande multidão diante do trono e do Cordeiro. Eles é prometido, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quais são as referências aqui? O Senhor consolando os seus eleitos, o Senhor consolando os seus escolhidos, e ele apresentando, versículo 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, isto é, eles não sofrerão com nenhum tipo de tormenta. Essa é a realidade. Então, nesses versículos, nós contemplamos aqui já então a questão, o juízo final sendo apresentado e o consolo dos cristãos. Tá bom? Se você for interpretar isso daqui como contínuo, você tem que dar uma interpretação para este acontecimento. E aí é o grande problema, que algumas pessoas, na sua teologia, vai pegar aí a batalha do Armagedon, Megido, eles vão buscar as referências para poder interpretar isso daqui. Deste modo, a segunda sessão reitera a primeira. Lembra que eu falei para vocês? Que uma sessão, ela vai trazendo informações novas, trazendo complementos, trazendo mais informações para que possa ficar mais claro. Tá certo? Irmãos, isso aqui a gente vive na prática. Se você recebe uma informação e eu preciso confirmar, eu preciso compartilhar com várias pessoas, se eu não fazer uma anotação e for falar de cabeça, como que vai ser essa informação? Ela pode ter algumas diferenças, não é? Neste caso, o que João se preocupa em fazer é fazer uma recapitulação da sessão anterior, daquilo que ele já tinha escrito anteriormente, e trazendo informações mais lógicas, tá? Ele procura então apresentar uma clareza aí em cada sessão. Ele reforça a distinção entre remidos e perdidos e aprofunda o tema do juízo final, mostrando que a história caminha para o encontro com o Cordeiro que reina, julga e também salva. Tá certo? Irmãos, aqui a terceira sessão, as 7 trombetas. Terceira sessão, vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Nessa sessão, nesses capítulos, é apresentada aqui pelas 7 trombetas. Vemos aqui a mensagem principal, que é a Igreja de Cristo, embora afligida no mundo, ela é protegida e conduzida à vitória. Então, vemos aqui o quê? O paralelismo progressivo. As mesmas realidades apresentadas nas sessões anteriores,
As mesmas realidades apresentadas anteriormente, agora sob o ângulo dos juízos parciais e advertências divinas que precedem o juízo. O que João faz aqui? Eu não vou compartilhar as informações de uma vez só. Eu vou por partes. Então eu vou trazer umas informações, depois eu vou escrever novamente recapitulando e apresentando mais detalhes. João ele fez isso ao escrever o Apocalipse. A sessão se inicia com a apresentação de Cristo exercendo a função de sumo sacerdote. Então, no capítulo 8, versículos 3 a 5, é descrito um anjo junto ao altar com um incensário de ouro, oferecendo incenso com as orações dos santos. Vamos conferir lá? Apocalipse 8, versículo 3. Olha o que o texto diz. Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar, de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Como que as pessoas interpretam isso aqui? Literalmente acontecendo. Então as pessoas, por isso que tem gente que tem medo do livro do Apocalipse. Quando chega na parte das trombetas, meu Deus, vai cair saraiva do céu, fogo, vai queimar a humanidade. Irmãos, nós estamos aqui lendo um livro carregado de simbologias. O texto está revelando o quê? Sofrimento intenso. Mas é um sofrimento assim na sua totalidade? Não. O que o texto diz para nós aqui na primeira trombeta? Que saraiva e fogo de mistura com sangue, que foram atiradas à terra, e foi então queimada a terça parte, isto é, não totalmente. Uma tribulação intensa, mas ainda contempla-se aqui a misericórdia de Deus, não aplicando o seu juízo total, mas o Senhor ainda trazendo alguma preservação aqui, correto? É claro, como eu falei para vocês, a gente vai ver isso aqui com mais profundidade quando for estudar cada capítulo, cada assunto. Mas o que João faz agora, ao falar das trombetas, ele vai trazendo novos detalhes, novas informações sobre aquilo que ele já tinha compartilhado. As trombetas que se seguem não representam ainda a destruição final, mas juízos parciais. Lembra quando Jesus Cristo disse sobre a grande tribulação? Haverá um tempo de sofrimento tão grande que se aqueles dias não fossem abreviados, não é? João está confirmando tudo isso. Elas funcionam como sinais de alarme, chamando os homens ao arrependimento, antes do derramamento pleno da ira divina. Esse padrão revela o caráter paciente e justo de Deus, que, antes de punir definitivamente, adverte e concede oportunidade de arrependimento. Tá? Deus concede oportunidade de arrependimento, mas é claro, queridos, aqui a gente pode fazer um paralelo com o convite de Jesus lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Quem vai até Cristo para buscar alívio dele? Quem é que vai? Só aqueles que o Espírito Santo trabalha sobre a sua vida. Porque são mortos espirituais. Mortos espirituais não têm reação. Mortos espirituais precisam de alguém para ressuscitá-los, para agir na vida dessas pessoas.
Os irmãos se recordam quando várias vezes eu citei aqui sobre a questão lá, Jesus falando, né, para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, só que o verbo lá, ele está na voz passiva, significa o quê? O novo nascimento não depende do homem, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Então, o convite é para todos, mas somente aqueles que o Espírito Santo agir sobre as suas vidas é que eles ouvirão esse chamado e responderão ao Senhor. Esse padrão revela o caráter paciente e justo de Deus antes da sua punição definitiva. A sessão avança, então, para a consumação escatológica. Esse clímax é desenvolvido em Apocalipse 15, nos versículos 15 e 19, quando a sétima trombeta soa e se proclama: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O juízo final é claramente introduzido, juntamente com a recompensa dos servos de Deus e a destruição dos que destroem a terra. Tá certo? Então, capítulo 11 e o versículo 18 de Apocalipse. Sétima trombeta. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. Tá certo? O que contemplamos aqui? João falando na terceira sessão, de novo, sobre o juízo final. Os irmãos estão percebendo que cada sessão vem uma informação nova e a confirmação daquilo que já foi escrito anteriormente? Então, falamos por 3 vezes referências aqui sobre o juízo final. Tá certo? Então, o livro do Apocalipse, ele é melhor compreendido se você entender essas divisões, essas seções, entendendo que está bem evidente aqui a repetição de alguns detalhes. Tá certo? E aqui a gente vai para a quarta sessão, mas já deu o nosso tempo. No próximo domingo a gente continua e, se der tempo, concluiremos. Tá bom? Amados, o que trazemos de aplicação para a nossa vida? O que trazemos de aplicação para nós hoje, ao ler estes versículos, ao ler sobre este assunto? Nós devemos seguir o conselho de Cristo: vigilância e perseverança. A igreja não ficará livre das tribulações. Pelo contrário, as tribulações, quanto mais se aproximar a vinda de Jesus, as tribulações ficarão mais intensas. A incredulidade ficará maior. Como eu e você reagiremos a tudo isso? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a sua presença para que assim então a gente consiga perseverar sobre qualquer momento de dificuldade até o dia da volta do Senhor. Tranquilo, irmãos? Amados, alguma pergunta, alguma observação? Sim, os candeeiros, sim. Sim. Exato, exato, exato. Sim, e é por isso que a advertência dele: arrependam-se, porque senão eu vou remover o candeeiro, vou remover o lugar de vocês. E aquelas igrejas, quando você vai buscar a história, elas não existem mais. Não existem, tá? Irmãos, isso aí é a segunda aplicação. Se a igreja não caminha, irmãos, aqui serve para mim, serve para nós. Se não andarmos da maneira que o Senhor orienta na sua palavra, irmãos, ele permite o seu juízo contra
a sua igreja, tá certo?